CNN americana, com tradução de Denise Bobadilla e Wagner Pimenta. E estamos vendo ali Eric Trump, a esposa dele, o procurador-geral, indicado Pam Bondi, Abby Phillip. Acho que a primeira coisa que eu queria destacar aqui, depois do que a Dana disse, é que Donald Trump sempre se beneficiou, foi um beneficiário das tradições americanas. E as pessoas ao redor dele honram algumas dessas tradições. E há poucas coisas que rompem essas tradições. Há pessoas nessa igreja, por exemplo, com as quais podemos observar isso. A pergunta é como será daqui para frente? Olha, aqui está o presidente Joe Biden, a primeira-dama Jill Biden, que estão aqui na Casa Branca, estão aguardando o presidente eleito Trump e a primeira-dama Melania. Eles os receberão, os convidaram para café e chá no Salão Azul da Casa Branca. Esse é o casal oficial atual, que estão de saída e voltarão para Delaware, onde nós vemos aí agora a besta aqui, de onde sairão a próxima primeira-dama e o presidente eleito. Na verdade, a vice-presidente Kamala Harris e Doug Emhoff, o segundo cavalheiro. Esperando aí que eles saiam, eles não receberam os Vance no observatório. Aí nós vemos o casal Vance chegando à igreja, o presidente eleito, o vice-presidente eleito J.D. Vance e sua esposa. Aqui, então, nós vemos a vice-presidente de saída e o segundo cavalheiro. Atenção, estamos acompanhando, então, os últimos instantes de Joe Biden, acompanhado da primeira-dama dos Estados Unidos, em frente à porta de entrada da Casa Branca. Então, o que a gente vê neste momento é todo um rito, tem uma simbologia enorme, visto que, na última troca de gestão entre Donald Trump, agora a pose para a foto oficial, o último sorriso, os últimos instantes dos quatro reunidos, porque daqui para frente quem vai ocupar a casa, quem vai ocupar a residência é Donald Trump, que inclusive, Márcio Gomes, na última troca, quando Donald Trump estava se despedindo e Joe Biden chegava, nós vimos um cenário diferente. Donald Trump já tinha embarcado para a Flórida. Entrou num helicóptero, foi embora e não participou de qualquer rito, né, Márcio? E aqui a gente tem, Elisa, desculpa te cortar, imagens divididas na nossa tela. À esquerda, a Casa Branca, à direita, a Igreja de St. John, onde ainda estão Donald Trump, Melania Trump, os filhos e alguns representantes, amigos, pessoas mais próximas nessa cerimônia mais reservada, religiosa, nesse início da cerimônia de posse, nesta segunda-feira de transição de poder nos Estados Unidos. Daqui a pouco, então, se for confirmado o cronograma da Casa Branca, Donald Trump e Melania saem dessa igreja, voltam para Blair House, como mostra o cronograma da Casa Branca, ficam alguns minutos, cerca de 20, 30 minutos na Blair House e vão até a Casa Branca. Serão recebidos da mesma forma como Kamala acabou de ser recebida por Joe Biden. Ali na ala norte da Casa Branca, como o Diego Pavão nos explicava, o local onde Joe Biden participa dessa última cerimônia. Aí sim, uma última cerimônia oficial. O atual presidente Joe Biden recebendo o futuro presidente Donald Trump. E o que nos chama a atenção na imagem, Diego Pavão nos ajuda aqui a contextualizar, porque até sexta-feira existia todo um planejamento, hora tal vai ocorrer tal coisa, pelo menos até o meio da semana passada. Por causa da temperatura, eles tiveram assim, olha só o que está acontecendo. Aí a imagem nem parece que está tão frio, né? Mas a máxima é de 2 negativos. Então, Diego Pavão, nós tivemos toda uma mudança de agenda. Antes nós achávamos que no horário tal estaríamos vendo tal imagem. E agora a gente também está, aos poucos, ao vivo, descobrindo o que está acontecendo, visto que ocorreram muitas adaptações. Pois é, o serviço secreto, na verdade, teve 3 dias para mudar completamente o esquema de segurança de uma posse que seria do lado de fora, como acontece há décadas nos Estados Unidos, para mudar para o lado de dentro, na rotunda, que é aquela sala enorme que fica bem abaixo do domo do Capitólio, que é a parte central
ali da sede do Legislativo americano. E agora a gente vai ter um momento de muita tradição nos Estados Unidos. A posse nos Estados Unidos, Elisa, Márcio, ela tende a refletir aquela que a gente chama de tradição republicana. E eu não me refiro ao Partido Republicano, mas à ideia de república mesmo. Existe essa tradição na posse dessa cordialidade entre o presidente que está saindo do cargo, Joe Biden, e o presidente que vai entrar no cargo, Donald Trump. É uma cena que a gente não via há vários anos, porque isso não aconteceu na posse de Joe Biden 4 anos atrás, aconteceu na posse de Donald Trump, e quem era o presidente naquela época, saindo da Casa Branca, era Barack Obama. Exato. Então, essa imagem que a gente vai ver daqui a pouco, na entrada norte da Casa Branca, o casal presidencial recebendo o próximo casal presidencial, é uma imagem rara, né? Se a gente for considerar que nos últimos anos a gente não teve isso, né? Não aconteceu lá na posse de Joe Biden, perdão. Donald Trump não quis participar desse rito da posse, né, que é uma tradição nos Estados Unidos. É aquele momento em que, pelo menos nesse momento, diferenças partidárias, hostilidades que aconteceram durante a campanha ficam de lado. E aí entra essa cordialidade, entra essa recepção, tudo em prol de uma transição de poder pacífica nos Estados Unidos. Então, é isso que a gente vai ver a partir de agora acontecendo na fachada norte da Casa Branca. O casal vai se reunir para um chá que deve durar aí cerca de meia hora, não muito mais que isso. E depois, Joe Biden e Donald Trump seguem juntos na limusine presidencial da Casa Branca até o Capitólio, onde acontece a posse propriamente dita.